Não vou dar bom dia de novo, né? Bom dia, Bom Ariane dia, Bittencourt. Diego. Tá bom. Bom, conta pra gente então sobre um projeto de lei que foi apresentado na Câmara e que tem como pano de fundo as críticas à primeira-dama Janja, é isso? É isso, Ariane Bittencourt. Desde o início desse terceiro governo Lula, a figura da primeira-dama Janja tem despertado aí críticas, elogios, mas enfim, tem movimentado a opinião pública, o imaginário popular. Isso tem mexido com aquilo que a gente entende por primeira-dama, né? De fato, isso é incontestável. A Janja, ela tem uma postura muito mais, digamos assim, ativa, presente, proativa, e isso dá um nó na cabeça de muita gente. Muitas pessoas me perguntam, Ariane, qual é a minha opinião sobre a Janja? Você está de que lado? E eu sempre digo aqui na coluna Conexão Brasília e reafirmo, a gente não precisa ter necessariamente um lado quando se tratam de polêmicas e ainda mais assuntos complexos, como a figura da primeira-dama. Dá para a gente sim enxergar muito machismo naquilo que se diz sobre a primeira-dama e dá também para a gente criticar, às vezes, o avanço da primeira-dama em atribuições que não pertencem a ela. Ela não foi eleita. A primeira-dama não tem um cargo, não tem um mandato Sim. político. Ela é a esposa do presidente da República, isso não é pouca coisa, e eu sou ainda daqueles que acreditam que um casal compõe uma só pessoa, eu acredito nisso, mas a gente precisa entender que há ali limites do ponto de vista político. Então, o que que aconteceu? Esse deputado, Daniel Freitas, ele é do PL de Santa Catarina, então a gente precisa levar em conta que ele é do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, tem aqui uma questão ideológica de oposição. Ele, inclusive, na justificativa desse projeto de lei, tece algumas críticas à primeira-dama Janja, mas ele propõe uma regulamentação. Então, veja, Ariane e ouvinte, se nós estamos diante de uma polêmica, diante de uma questão que envolve ânimos, que mexe com os ânimos de muita gente, então realmente talvez seja preciso a gente refletir sobre o papel da primeira-dama. Tirar o papel daquela primeira-dama, da mulher recatada, do lar, que fica ali à sombra do marido, e aqui vai valer também para o primeiro cavalheiro, enfim, qualquer que seja Sim. a composição ali. Mas talvez nós precisemos mesmo pensar um pouquinho sobre até onde vai o papel da primeira-dama. Eu vou ler aqui junto com você, Ari, um pouquinho do que diz essa lei, esse projeto que foi apresentado, para você ouvinte entender. É um projeto que foi apresentado. Nós não sabemos ainda como vai ser essa tramitação e se é que vai ser tramitado, se o presidente da casa, hoje, Hugo Mota, vai avançar com essa história. Mas diz o seguinte, Ari, a primeira-dama não vai poder representar oficialmente o governo federal em eventos internacionais ou nacionais. Eu concordo. Aqui é uma opinião minha, eu concordo. Acho que a primeira-dama não tem que representar o país em lugar algum. Temos um vice-presidente para isso, na ausência do presidente, não é isso? Exatamente, Ari. Bem lembrado, temos o vice-presidente, temos ministros, temos assessores. A primeira-dama, ela é a primeira-dama, ela não representa o país, ela não tem cargo, ela não foi ungida a isso. O deputado propõe que a primeira-dama não possa exercer funções políticas dentro da estrutura do governo. Já aqui eu discordo. Você, ouvinte, pode ter a sua opinião aí também. Eu estou trazendo aqui as minhas opiniões para a gente refletir junto sobre a primeira-dama. Por quê, Ariane? Muitas vezes, aqui a gente vê muito no Congresso, casais que são políticos. Homem e mulher, maridos aqui que são marido e mulher que são políticos. Então, veja, a mulher tem uma trajetória política ao longo de toda a sua vida. O marido vence uma eleição. Ela não vai poder ocupar um cargo político dentro do governo? Por que não? Se ela for uma excelente secretária, se ela for uma excelente ministra de Estado, eu não vejo bom senso nessa opinião aqui do deputado Daniel Freitas. Diz o seguinte também o projeto de lei, Ari, fica expressamente vedada a utilização de recursos públicos para despesas de natureza pessoal da primeira-dama, incluindo vestuário, viagens de caráter privado, mobiliário e reformas residenciais. É claro que o Estado, eu e você, contribuintes, não vamos pagar o vestido da Janja. Mas o mobiliário do Palácio do Alvorada, nós vamos ter que pagar. É uma casa pública, um palácio de governo. Qual vai ser essa cama? A transparência vai nos ajudar muito nisso. A gente vai ter que ter essa informação como contribuinte. Que mais? A primeira-dama deverá prestar contas anualmente ao Congresso Nacional em audiência pública. Eu discordo. Não vejo. Você vê alguma razão de ser, Ari? Muitas outras Puxa pessoas vida. deveriam fazer a mesma coisa, se for assim, Exatamente, né? exatamente. Agora a primeira-dama, ela está ali, ela é esposa do presidente da República, ela vai ter que
se sujeitar, se expor numa audiência pública, assim, para prestar contas do que ela gasta, do que ela não gasta, não vejo razão de ser também nessa proposta de audiência pública. Agora, outro ponto aqui do projeto de lei. Os gastos realizados com cartões corporativos da Presidência da República, quando usados para despesas da primeira-dama, deverão ser discriminados nominalmente e publicados no portal da transparência. Ok, concordo. Acho completamente razoável e justo. Nós sabemos os gastos da primeira-dama com o cartão corporativo. Deixando claro para o nosso ouvinte, se é com cartão corporativo, é com o nosso dinheiro, é com o dinheiro público. E caminhando para o fim, Ari, também diz aqui que a Presidência da República fica obrigada a publicar mensalmente relatórios detalhados sobre os gastos realizados pela primeira-dama. Ok, se tiver no portal da transparência, essa divulgação, acho justo. Quanto mais transparência com gasto público, melhor. Agora, o último ponto, para finalizar, e eu achei o mais polêmico, diz o seguinte: a primeira-dama compete promover projetos sociais destinados a quem vive em vulnerabilidade social, destinados a quem tem enfermidades raras, projetos sociais destinados a mulheres, crianças e idosos, projetos sociais emergenciais em apoio às políticas públicas diante de catástrofes naturais. Ou seja, o deputado está propondo, Ari, que a primeira-dama tenha exclusivamente um papel, que seja o de tocar projetos sociais. Aqui eu discordo veementemente. Aqui eu vejo um machismo enraizado tremendo. Sim. Veja, eu sou contra a Janja, Michele Bolsonaro, quem quer que seja representar o Brasil, tomar decisões políticas ali em reuniões, não faz o menor sentido. A Janja está errada nesse ponto. Agora, não faz também o menor sentido o deputado propor que a primeira-dama exclusivamente trabalhe com projetos sociais. E se a primeira-dama quiser trabalhar com projetos econômicos, né, Ari? É como o lugar de mulher na cozinha, né? Aquela máxima machista. Lugar de mulher no projeto social? Exato, cuidando, não é? Exercendo o seu papel de cuidar. Ainda mais partindo de um homem, não é? Que está propondo esse projeto, reforça ainda mais o machismo enraizado, não é? Se a primeira-dama quiser tocar um projeto social, ótimo. Se ela quiser tocar um projeto robótico, ótimo. Se ela quiser tocar um projeto econômico, financeiro, internacional, ótimo também. Que a primeira-dama tenha alguma atividade, eu defendo isso. Agora, uma atividade, a gente vai ter que regulamentar, vai ter que entender melhor isso. Esse projeto tem meus aplausos aqui, porque mexe com esse assunto, mas vamos com calma também, porque delimitar o que a primeira-dama vai fazer do ponto de vista de tema, eu não vejo nenhum motivo para isso. 7h18, Ariane Bittencourt.